Olá, professoras e professores, tudo bem? Eu sou a professora Maristela e estou aqui com vocês para mais um ATPC. Esse é o 13º e será exclusivamente de História. Espero que vocês aproveitem esse material que possa servir, tanto para a sala de aula, como também material formativo e que agregue para vocês informações sobre o tema, um tema extremamente importante e que está fazendo aniversário em 2020. Vamos conhecer então o que eu quero apresentar a vocês? Vamos lá? Pois bem, como eu comentei com os senhores, esse é o 13º ATPC, que eu vou apresentar a vocês aqui. E a pauta desse ATPC está aqui, Vamos iniciar então fazendo alguns informativos sobre cuidados pessoais. Estamos então vejam bem, o tema de hoje é sobre a Guerra do Paraguai. Ele está contemplado, como habilidade essencial do 3º bimestre, em que vou apresentar algumas interpretações. Também vou falar rapidamente sobre as formas de recrutamento, as implicações econômicas em países desenvolvidos e as representações da Guerra do Paraguai aqui no Brasil. Esse é o objetivo de tratar com vocês. Bem, antes de iniciarmos, nós estamos aqui em tempos de pandemia e também de isolamento social. E manter a saúde, professor e professora, ele é um desafio para todos nós da área da educação. Então, foi pensando nisso, considerando também que vocês estão me ouvindo, e nós aqui pensando no conjunto de todos os professores, nós somos pessoas muito importantes para a sociedade. Nós exercemos uma tarefa extremamente importante. Então, temos também que manter a nossa cabeça bem para trabalharmos bem, não é mesmo? Então, deixo aqui essa dica para os senhores. Existe o coletivo Psicanálise na Praça, tá? Eles já têm, acho que faz um ano que já estão trabalhando. É um atendimento, pode ser online, atualmente está sendo online. Aí, se vocês querem ir lá na praça, no Largo do Pará, e ter um atendimento presencial, será importante vocês conversarem, e usarem esse WhatsApp. Enfim, a dica aqui é que esse é uma conversa que vocês podem fazer com esses profissionais. Tá? É um momento que caso vocês aí estejam com angústia, com depressão, enfim, professor, caso você não esteja bem consigo mesmo, é uma oportunidade de desabafar, trocar uma ideia. Deixo aqui essa dica para vocês. Também passo para vocês o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Tá? Esse também é um outro recurso que vocês podem utilizar, tanto vocês, professores, como também os seus alunos, estendo isso para os seus alunos também. E outra dica também é o acolhimento psicossocial intercultural da Unifesp, tá? Para migrantes, refugiados, retornados e indígenas. Considerando que nós atendemos uma gama de estudantes, muitos deles são migrantes, até refugiados, também indígenas. Eu deixo aqui então para vocês a dica, para caso os senhores notarem que eles precisam de um acolhimento diferenciado, deixo aqui a dica para os senhores. De qualquer forma, estou aqui apresentando esse material porque nós estamos, vamos dizer a verdade, em tempos de guerra, professores. Então, nós precisamos sim buscar alternativas para sermos ouvidos, escutados, E de repente aqui esses canais, tanto para nós, da área da educação, como também para a comunidade escolar, são canais apropriados e que nos oportunizam a falar, a ser escutado, Isso é muito bom, tá? Deixo a dica para os senhores. Vamos continuar então? Pois bem, a Guerra do Paraguai está fazendo 150 anos em 2020. Ela ocorreu entre 1864 a 1870. Eu trouxe para os senhores essa imagem, que pertence a um encarte de 6 páginas, para introduzir esse tema. Olhem só, observem como o autor dessa imagem descreveu a Guerra do Paraguai, colocando essas imagens, dois barcos, um em frente ao outro, e os soldados
olhando para si, né, olhando para um para o outro. O que é interessante nessa imagem, senhores professores, tá? Além de apresentar, né, as pessoas, né, os equipamentos bélicos aí, os canhões e também uma esquadra que está lá, né, de navios que estão ao fundo, é interessante observar também, né, as roupas, né, como, né, as armas e principalmente a pessoa que desenhou isso aqui, ela esqueceu de um dado muito importante, né, que a gente vai mencionar mais à frente, né, aqui no navio aqui, né, em que estão os brasileiros, nós vemos basicamente uma população, pessoas brancas, não é mesmo? E ele ausentou, né, a população negra que participou ativamente nesse conflito. Pois bem, a gente vai falar um pouco isso mais adiante. Tá? Isso aqui é só para abrir nosso cenário sobre o tema. Tá? Esse tema está sendo, né, tratado como uma habilidade essencial do terceiro bimestre para os 8º anos, tá? Dentro da unidade temática do Brasil no século XIX. E a habilidade do escritor é identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito, além, né, de suas implicações políticas e econômicas nos países envolvidos. Tá? O objeto de conhecimento, né, sim, trabalhar, falar, comentar a respeito do primeiro reinado, sobre o período regencial e as contestações ao poder central, o Brasil do segundo reinado, política e economia, que é nosso foco. Também outro tema sendo contemplado nessa habilidade é a lei de terras e seus desdobramentos na política do segundo reinado, certo? Portanto, né, no currículo paulista, né, as competências, quando a gente pensa nas competências que estão girando em torno desse tema, para a história, elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, que eu vou apresentar alguns para os senhores. Além disso, interpretações e contextos históricos específicos, que é a Guerra do Paraguai, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, a resolução de conflitos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. Tá? Quando a gente pensa nessa competência de forma macro, dentro do campo de ciências humanas, é interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas em relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Ok? Vamos seguir então? Os objetivos, portanto, aqui que eu estou aqui apontando para vocês, senhores, é identificar, sim, as questões internas e externas para a Guerra do Paraguai, é apresentar diferentes versões sobre o conflito, é conhecer implicações políticas e econômicas dos países envolvidos, enfim, é fornecer para os senhores informações que virão complementar, né, que espero complemente e agregue conhecimento por meio de fontes históricas. A Guerra do Paraguai, ela foi um conflito que envolveu o Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Tá? Ela também é chamada de Grande Guerra, né, no Paraguai, ou ainda como Guerra da Tríplice Aliança. Essa guerra, tá, ela foi uma luta significativa proporção, contribuindo, inclusive, professores, para abalar as estruturas sociais, políticas, econômicas do regime monárquico brasileiro, colaborando para o seu próprio fim. Vou detalhar mais um pouquinho sobre essa guerra. A gente pode ainda dizer, tá, que ela foi a maior guerra que o Brasil participou, seja em duração ou seja em perdas humanas. Ela tem algumas características inéditas, por exemplo, tá, por mobilizar recursos e materiais em larga escala. Eu vou apontar também para os senhores um dado que talvez seja interessante, né? No livro Pontos e Bordados, Escritos de História e Política,
né, publicada em 1998, o historiador e cientista social José Murilo de Carvalho, ele aponta que foi a primeira vez na história do Brasil em que brasileiros de todas as regiões do país se encontraram e lutaram juntos pela mesma causa. Ele ainda comenta, tá, que houve um recrutamento forçado e alguns indivíduos se alistaram por motivos patrióticos. A gente também vai ver lá na frente outras formas de recrutamento. Tá? Outro aspecto também muito interessante abordado pelo historiador, tá, o Zé Murilo de Carvalho, é que pela primeira vez na história também começou-se a formular um sentido de pátria entre a população, sendo que o imperador surgiu como um grande líder da nação, né, no começo da guerra, né, o que, né, dava prestígio a ele, né, só que no final, né, da guerra o Império Brasileiro já está em decadência. Tá? Enfim, senhores professores, foi um evento histórico e a Guerra do Paraguai acelerou mudanças, tá, na história do Brasil. Né, como, por exemplo, a profissionalização do exército, a participação de negros e escravos como soldados e, além disso, uma enorme dívida financeira contraída em virtude da guerra. Esse painel que eu apresentei aos senhores é para falar, né, rapidamente sobre a importância desse tema. Tá? E junto nesse slide eu trouxe para vocês o quê? Uma imagem, tá, que trata de uma estação telegráfica na Argentina. Tá? O que é interessante, se a gente for pensar, é que o telégrafo foi o ancestral da internet, não é mesmo? E o telégrafo foi muito importante porque transformou a comunicação, né, e acelerou o tempo vivido por circular, né, a notícia rapidamente. Eu trouxe aqui para vocês porque nós aqui usamos tanto a internet, olha só, né, o que era usado no passado. Então, a comunicação telegráfica, né, ela esteve presente em todo o território nacional, como aqui mostra, isso no Brasil, mas também na Argentina, como aqui é o exemplo. Tá? E, claro, ela agilizava informações sobre a guerra, né, para o governo imperial, né, compartilhando todo o passo a passo dessa tragédia, vamos dizer assim, dessa tragédia. Enfim, eu deixo aqui como informativo, né, que a telégrafo foi a primeira tecnologia de informação utilizada em rede mundial. Tá aí, né, o exemplo, a Argentina também usufruía dessa comunicação. Tá? Bem, seguindo, vamos lá, gente. Olha, aqui é uma atividade, né, para vocês lerem e como a gente está retomando, né, uma forma de retomar, né, alguns aspectos, alguns elementos desse tema. Eu vou dar para os senhores um minutinho para a leitura e a escolha da alternativa correta. Vamos lá? Pois bem, vamos então. Qual a alternativa correta que vocês encontraram? Olha só, gente. Primeiramente, né, essa foi uma questão de vestibular, né, aplicada pela Unicamp em 2012. Tá? É uma questão alternativa, né, e trata dos três objetivos, né, os três objetivos, né, ou seja, nós estamos já começando a identificar as causas externas e internas que a habilidade está requerendo, né, para o seu desenvolvimento, tá, do objeto de conhecimento. Portanto, é um trecho de um livro do Francisco Doratiotto. Ele é um especialista nesse tema, em um livro que é praticamente quase um clássico, né? Também existem outros livros, mas ele foi um dos precursores aí trabalhar com esse tema, né, dentro do seu tempo, da sua época, certo? E aqui ele
né, esse trecho deixa bem exato, né, fala quais eram os objetivos, né, do Brasil, né, ter se posicionado nessa guerra, né, que era obter a navegação, delimitar fronteiras e procurar conter a influência da Argentina. Esses grifos em negritos fui eu que fiz, certo? Bem, se vocês escolheram a alternativa A, está correta. Certo? Mesmo porque se a gente observar, né, as outras alternativas, elas realmente têm alguns equívocos muito sérios, né? Que, no caso de vocês, pode até trabalhar com seus alunos, caso vocês achem interessante, certo? Eu não vou detalhar nesse momento, eu vou continuar aqui com a nossa TPC. Então, vamos lá. Pois bem, senhores, vou apresentar então para vocês, tá, um vídeo curtíssimo de 6 minutos, quase 7 minutos, da Lilia Schwartz, né? A Lilia Schwartz é uma historiadora, professora da USP, e ela tem também uma inserção na mídia muito grande, principalmente nas redes sociais. E nesse trechinho, tá, ela vai falar de forma muito sucinta, mas extremamente concentrada, muitas informações que faz a gente pensar sobre esse tema, especialmente porque ela vai tratar da questão dessa disputa de narrativa. Nós entramos lá no slide anterior que esse autor, né, ele fez uma narrativa específica sobre esse tema. E a Lilia Schwartz vem falar de outras narrativas que existiram, inclusive falando sobre os nomes de guerra, dessa guerra, os diversos nomes que existia, o impacto econômico para os países envolvidos. Ela também trata, né, do Brasil, o monopólio do ouro preto, que eu nem vou falar que é, acho que vocês já sabem que é, quais os interesses, né, do Brasil nesse percurso, e também tanto do Brasil como do Paraguai, como foi a participação do Uruguai, né, e Argentina. Ela trata também, né, com dados sobre as perdas humanas e fala, né, sobre a respeito da decadência do Império e quais grupos opositores, né, Dom Pedro teve que confrontar. Enfim, ela trata das construções de narrativas históricas, tanto que aconteceu aqui no Brasil, como também no Paraguai, e como isso se dá hoje no tempo presente, né, quando se pensa em memória e história. Espero que vocês gostem desse vídeo, ele é muito esclarecedor, tá? Vamos continuar então? A Guerra do Paraguai é considerada o maior conflito armado que envolveu a América do Sul, vários países da América do Sul. A Guerra do Paraguai é também o tema do terceiro episódio da nova série da Netflix chamada Guerras do Brasil.doc. Mas toda guerra, todo conflito cria as suas próprias narrativas, as suas próprias verdades. Vamos falar então dessas tantas verdades. A Guerra do Paraguai ocorreu entre os anos de 1864 e 1870. Todas as partes da guerra achavam que o evento seria muito curto, mas na verdade ele se prolongou por 6 longos anos e arrasou com a economia de todos os países envolvidos. Aqui no Brasil, nós chamamos de Guerra do Paraguai, como se a culpa fosse toda do Paraguai. Na Argentina e no Uruguai, eles chamam de Guerra da Tríplice Aliança, se referindo ao conluio, aliança feita entre Brasil, Uruguai e Argentina. E no Paraguai eles chamam de a Grande Guerra, justamente porque essa foi uma guerra que acabou destruindo, de fato, o Paraguai. No momento em que o Brasil entra nessa guerra, a economia do nosso país estava bombando de fato, ou seja, essa época que o café começava a entrar na economia brasileira, o Brasil teria um monopólio do comércio do café durante muito tempo, o café era chamado de ouro negro, tal a relevância desse produto para a estabilização econômica do segundo reinado de Pedro II. Então a pergunta que fica é por que no momento de tal estabilidade o Brasil teria interesse em entrar numa guerra sanguinolenta como essa? As respostas não são fáceis e são muitas, né? Da parte do Brasil se tratava de conquistar uma certa soberania no território da América do Sul.
Pedro II, nesse momento, já tinha pleno controle do império e pretendia, de alguma maneira, cumprir um papel similar ao que os Estados Unidos começavam a cumprir para o continente americano de uma maneira mais geral. Já do lado do Paraguai de Solano Lopes, que era um presidente também muito autoritário, considerado também um ditador, o interesse era conseguir uma forma de escoar os produtos do Paraguai via o território do Uruguai. Eles não tinham como escoar os seus produtos até então. E também da parte do Paraguai, eles tinham interesse de fazer uma espécie de papel de Suíça da América do Sul, ou seja, um território meio neutro. Então, o que a gente pode ver é que os conflitos da região da Cisplatina, como era chamado esse território todo, afetavam os interesses diplomáticos do Império Brasileiro de Pedro II e também do ditador Solano Lopes desde a década de 50, e essa situação explosiva estoura em 64. Agora, para a gente entender esse quebra-cabeça, a gente precisa agora falar um pouquinho de por que Uruguai e Argentina se envolvem nesse conflito. Do lado do Uruguai, as relações de vizinhança fizeram com que Solano Lopes invadisse o território uruguai diretamente. Então, o Uruguai foi provocado. Do lado da Argentina, o que ocorreu foi um certo receio de que o território argentino seria igualmente invadido. Na verdade, Argentina e Uruguai teriam que se posicionar de um lado ou de outro, porque eles estavam bem no meio do caminho. E como o Paraguai já havia invadido o Uruguai, as cartas ficaram logo muito evidentes, ou seja, o Uruguai e também a Argentina, que tinha receios que seu território fosse invadido, se juntaram ao Império do Brasil. Bom, a guerra foi devastadora para todos os lados. Calcula-se que o Brasil teria perdido 60 mil pessoas. Além do mais, se o Império de Pedro II vivia o seu apogeu no começo da guerra, se era inclusive prestigioso participar da guerra no inicinho, né, do combate, ao final o Império de Pedro II entrou em decadência após o final da Guerra do Paraguai. Também é nesse momento que tomam forças o Partido Republicano, o abolicionismo, ou seja, vão tomar forma os grandes grupos opositores a Pedro II. Dizem que a Argentina e o Uruguai perderam 50% das suas tropas, o que é um número absolutamente significativo, mas sem dúvida o país que mais sofreu foi o Paraguai. As perdas estão na ordem de 600 mil pessoas. Durante muito tempo o Paraguai não teve um crescimento positivo por conta da morte da população masculina e também da morte de mulheres e de crianças, além do país ter sido todo destruído. O que fica para nós? O que fica para nós é a importância das narrativas históricas. Durante muito tempo, nós só falamos da Guerra do Paraguai, como se tudo tivesse sido provocado e motivado pelo próprio Paraguai. Já da parte do Paraguai, a narrativa histórica é totalmente distinta. Solano Lopes tem se transformado num grande líder, num grande herói nacional, num grande justiçado, e o Brasil, por sua parte, é entendida no Paraguai como um grande invasor imperialista. É muito importante a gente pensar nisso, como todo conflito, toda circunstância histórica gera muitas narrativas e, sobretudo, gera um embate entre memória e história, né? Ou seja, entre uma história mais preocupada com os dados, né, com a aferição dos documentos, e a memória que é sempre subjetiva e que ela sempre constrói um discurso de nacionalidade. Nos dias de hoje, a Grande Guerra é um elemento fundamental para a construção da identidade paraguaia. Pois bem, agora a gente vai retomar novamente a Lilia Schwartz. Esse aqui é um trecho de um livro mais recente dela, chama Brasil, uma biografia, em que eu escolhi esse trecho, né, porque ele nos dá, né, recursos e elementos para entender e identificar as causas externas, né, desse trajeto, né, dessa guerra, certo? Vamos lá então, eu vou ler junto com vocês, tá? Porque é interessante a gente entender qual a posição dessa, né, historiadora sobre esse tema, né? E a riqueza de detalhes que ela coloca para a gente. Então, assim, parte do princípio que existiu várias interpretações. Então, vamos lá?
Há quem diga, começa ela, que a origem da guerra estaria condicionada à ambição desmedida de Lopes, Solano Lopes, e a seu caráter autoritário. Mais personalista, tal versão insiste em acusar o presidente paraguaio, sua política fraudulenta e a versão de que Dom Pedro II teria ao seu perfil de caudilho. Há também quem explique o conflito a partir da política imperialista inglesa. Ponto. Esse detalhe é muito interessante, gente, porque se a gente pegar dentro do contexto da historiografia, como foi escrito esse tema, como foi narrado esse tema, a gente vê que nos livros da década de 80 é muito forte essa perspectiva de que existia uma política imperialista inglesa que estava atrelada a esse conflito, né? E isso é muito interessante. Bem, continuando, ciosa em manter sua influência financeira no local, a Inglaterra teria se imiscuído na guerra, forjando oposições e selando amizades. A seguir, tal interpretação, Lopes seria um palatino anti-imperialista. Opa, desculpa, gente, eu coloquei Lopes com S, é com Z. Ele também era um isolacionista, um defensor de um modelo mais autônomo, tá? E vítima dessa conspiração internacional. Isso é uma versão, gente. E existe uma terceira, tá? Que mais atenta, né, aos diferentes processos de formação nacional, porque passavam os países envolvidos, e também aos interesses geopolíticos e econômicos da região platina. É uma interpretação mais recente, afinal de contas nós estamos aqui num momento da história, né, do século XXI, em que questões geopolíticas estão muito evidentes, né, muito, inclusive sendo, né, o motivo de vários outros conflitos, né, mundiais ou territoriais, né, em vários países do mundo. Portanto, essa leitura coincide muito com a nossa perspectiva da atualidade. Tá? Continuando, então, né, a leitura do texto dela, que é um trecho, é um livro muito interessante, um livro enorme, é quase uma bíblia, né? Então, eu trouxe só um trechinho muito curtinho. Bem, continuando. Para o Brasil, era importante o que? Garantir a navegação dos rios Paraná e Paraguai, pois através deles, né, a província de Mato Grosso mantinha contatos com o resto do país e assegurava o controle do comércio da região do Prata. Quando a Argentina, apesar de ser sufocados as intenções expansionistas, ainda era patente sua disposição em anexar territórios vizinhos e ampliar sua esfera de interesses. Já do lado de Lopes, reconhecida a autonomia do país e contidos os impactos argentinos, afloravam divergências em torno da navegação dos rios e das fronteiras. Isso sem falar das velhas desconfianças que pairavam sobre o Brasil, esse gigantesco império escravocrata, diante das pequenas repúblicas sul-americanas, assustadas com possíveis imperialismos. Assim, além dos motivos imediatos e das provocações de parte a parte, a região mais parecia um grande caldeirão de água quente, prestes a transbordar, como, por sinal, transbordou. E, de fato, aconteceu isso. Pois bem, e aí vamos entrar um pouco usando alguns recursos aqui que vocês, caso achem interessante, pode trabalhar com seus alunos. Como eram as formas de recrutamento? Eu citei lá na frente, né, lá no começo, que o José Murilo Carvalho, ele faz referência no seu livro que houve recrutamento forçado, como comentei, e também alguns indivíduos se alistavam, né, para o patriotismo. Pois bem, nesse livro, que é um livro é um tipo de HQ, história em quadrinhos, tá, da década de 80, o Angeli, que é o cartunista, e a Lilia Schwartz, a historiadora que eu estou usando como referência aqui, eles fazem eles apresentam de uma forma mais lúdica essa questão, não menos, né, reflexiva e provocativa. Vamos ver lá, olha só. Quais são as formas de recrutamento? Existiam, então, os bailes de salão, tá? Aqui nós temos uma situação em que chega um soldado, um militar, olha, e ele fala para o outro, né? Sinto muito, mas
Você dançou. Então as pessoas eram convocadas involuntariamente nos grandes bailes de salão, que isso era muito comum, né? Dentro do campo da sociabilidade do século XIX, os bailes de salão era muito comum, né? Nas cidades, ou mesmo, né? No interior do Brasil. Pois bem, outra forma também, né? Que ele cita aqui, tá? Que era colocar no lugar do filho do senhor, né, o que de 3 a 4 escravos. Isso foi muito comum também, gente. Também existia grandes shows populares em que eles se manifestavam. Nesses comícios, olha lá, com shows de músicas, eram armadilhas perfeitas para alistamentos forçados. Tá? E outra forma, né, que é muito interessante, muito criativa, que os autores apontam, é que muitos homens saíram nas ruas, né, vestidos de mulher para não serem recrutados, né? Olha só o que ocorria nesse momento, né? Pois bem, continuando, né, dentro dessas formas de recrutamento, eu trouxe para vocês então uma outra perspectiva, que foi a participação dos negros escravos na Guerra do Paraguai. O André Amaral de Toral, ele traz uma outra leitura. Ele fala o seguinte: os cidadãos do Império dispunham de diversas formas de se esquivarem da convocação. Os mais aquinhoados, né, com mais dinheiro, utilizavam-se de doações de recursos, equipamentos, escravos e empregados à Guarda Nacional e aos corpos de voluntários para lutarem em seu lugar. Os que podiam menos faziam oferecimento de familiares, ou seja, alistavam seus parentes, filhos, sobrinhos, agregados, né? Eles indicavam, né? A compra de substitutos, ou seja, a compra de escravos para lutar em nome dos seus proprietários, tornou-se prática recorrente. Vamos lembrar, nesse momento, nós estamos, né, ainda no período da escravidão do Brasil. Sociedades patrióticas, conventos e o governo encarregavam-se, além disso, da compra de escravos para lutarem na guerra. O Império prometia o que? Alforria para os que se apresentassem para a guerra, fazendo vista grossa para os fugidos. É muito interessante essa perspectiva, né? Isso é um dado muito interessante, porque são poucas as imagens. Eu tentei fazer uma pesquisa, aliás, eu fiz uma super pesquisa sobre esse tema e, infelizmente, muitas imagens elas não têm eles têm direito autoral. Essa, em especial, foi a única que encontrei, em que nós vemos aqui, né? No caso, né, um coronel, né, junto com outros, né, outras pessoas, outros soldados, né, e temos lá na presença também de uma pessoa negra, né, que talvez tocasse, saiba tocar um instrumento, já que está segurando aqui, não é mesmo? Segurando um trombone, não sei identificar, tá? Mas, de qualquer forma, foi muito difícil, né? Foi uma pesquisa muito intensiva para encontrar uma imagem em que mostra a participação da população negra nesse evento histórico para o Brasil. Essa aqui fica como exemplo para os senhores. Ops, eu errei aqui. Vamos lá voltar? Desculpa aí, gente. Vamos lá. Pois bem, quais são as implicações? Olha, o nosso percurso já foi mostrar, identificar as causas, as versões, e agora vamos também falar, né, as implicações econômicas, porque até mesmo no vídeo lá vocês já viram que também ela colocou as implicações políticas, né, desse evento histórico. Aqui eu estou mostrando para vocês um mapa, tá, que é de um site da FGV, Fundação Getúlio Vargas, muito interessante, inclusive tem muitas imagens lá que são de acesso público, tá? Nesse trecho aqui que eu escolhi para vocês é para mostrarem, tá, quais foram as perdas humanas para o Paraguai nesse processo, tá? Como eles começaram a guerra, qual é a população paraguaia na guerra, lá no começo da guerra, né? Quantos mortos, né,
foram, né, atingidos aí pela guerra e com a população sobrevivente, né? Enfim, foi uma guerra que destroçou esse país. Tá? É impressionante os dados estatísticos mostrando a quantidade de pessoas mortas e especialmente quem sobreviveu, tá? Nesse percurso. Muito triste essa guerra, foi muito triste. Enfim, outro também dado trouxe para os senhores é o que? Mostrar também os mortos dos outros países, tá? Participaram. Aqui, vocês podem observar, nesse dado aqui, 90 mil negros, pois o Império, tá, alforriava no escravo que se alistavam. Mas a quantidade é muito alta, né, das pessoas mortas, tá? Esses são dados aproximativos, não é mesmo? Não... a fundação, o Atlas que a gente vê, que eu recorri para mostrar para os senhores aqui, ele não fala de onde vieram essas informações, mas como é um site institucional, nós temos aqui, né, a certeza que esses dados aí é que foi o que mais se aproximou, né, das mortes naquele momento. E também aqui fala os efetivos do Exército Guarani, tá? Como foi ao longo do trajeto da guerra, quantos sobraram. Impressionante, né? Muito triste todo esse contexto aí. E aqui trago para os senhores, tá? Imagens fotográficas, imagens, né? Sobre esse período, iniciando aqui com essa, né? Em que mostra os uniformes da cavalaria e infantaria do Exército Paraguaio. Observem bem, tem um detalhe muito interessante nessa imagem. Se vocês notarem, vocês viram qual é? Pois bem, os soldados paraguaios, eles lutavam de pés descalços. Tá? Isso é só um dado que eu estou apresentando para os senhores, que pode ser conversado com seus alunos, né? Eles não tinham sapatos, gente. Olha só, continuando então nesse trajeto, eu estou mostrando para vocês uma sequência de fontes, né, históricas que vocês podem, né, estar trabalhando com seus alunos, certo? Trago outra imagem aqui também, que parece uma gravura, né? Em que mostra, né, uma unidade de cavalaria paraguaia que está ao lado esquerdo, né? É atacada por um soldado montado aliado. Né? Após os primeiros anos de guerra, os paraguaios eram obrigados a comer seus cavalos para sobreviverem. Sim, a guerra ela foi massacrou, né, toda a economia, toda a sociedade paraguaia. E aqui é interessante que essa imagem não está no domínio público, ainda bem, né, mas a fonte dela é uma revista que eu não tive curiosidade de pesquisar de onde é, mas ela é uma revista, né, provavelmente ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Mas para vocês terem, o que é interessante ver é que as notícias percorridas, né, as notícias, as imagens, elas circularam pelo mundo, né, dessa guerra tão terrível. Tá? Seguindo, temos aqui outra imagem, né, dos prisioneiros paraguaios diante a ocupação, né, da capital de Assunção. Aqui a Biblioteca Nacional, deixo aqui a dica, né, ela tem várias imagens, né, que a gente pode utilizar, tá? Mas aqui é interessante, gente, que eu mostrei uma sequência para vocês de 3 imagens, né, em que uma mostra o soldado, depois mostra a guerra e agora esse momento em que eles estão rendidos, né, dos soldados paraguaios. Mas eu não consegui, e aí se vocês, né, quiserem até me indicar, caso vocês achem interessante e souberem também, eu não consegui imagens, né, que mostrassem, né, os nossos soldados brasileiros, tá? A não ser imagens que sejam, né, pinturas, tá? Não como essa que é uma fotografia, não encontrei nada a respeito. Como disse, eu busquei somente imagens que não têm direito autoral, tá? Se eu souber de alguma, me passe para mim, gente. Vou ficar muito interessada em conhecer. Bem, quais são os resultados da guerra? Tá aqui, tá? O Paraguai, ele perdeu mais de 25% do seu território para o Brasil e para a Argentina. Então, essa área aqui ficou, né, ficou para a Argentina e para o Brasil ampliou, né,
ampliou a região, né, do Mato Grosso, certo? Aqui também, aqui são dados, tá, das batalhas, são cidades onde aconteceram algumas batalhas, tá? Esses dados estão aqui, ó, no Senado. E caso vocês queiram conhecer um pouco mais, ela tem um documento, como comentei com vocês lá no começo, que trata um pouquinho, né, bem, de forma muito superficial, esse tema. Continuando também aqui, eu trouxe para vocês, olha, 2 imagens, né, da batalha, né, de Riachuelo, ela foi decisiva, né, para a guerra. E interessante que uma delas é do Victor Meirelles, ele foi um pintor, né, um grande pintor do século XIX. Tá? Eu trouxe as imagens que conversam com o texto a seguir. Tá? Esse texto que vocês estão vendo, tá, ele foi retirado de uma revista médico-cirúrgica. Tá? É uma revista, é um livro, tá, em que esse autor, Carlos Frederico, ele relata de forma esmiuçada toda a história, né, do tratamento com os soldados. Lá tem dados estatísticos também, tem relatos, né, de como chegavam os soldados, a sua procedência, o nome, a cor, tá? Eles mostram todos esses detalhes, como eles estavam no ponto de vista, eles mostram o diagnóstico dele, como chegaram também depois da batalha, como eles foram recuperados, se eles foram amputados ou não. Enfim, gente, é um material muito interessante. Eu trouxe esse dado para vocês e vou ler com vocês aqui, tá? Esse trecho conversa com as imagens, vocês vão ver por quê. Ó, vamos lá ler? Na apreciação das causas que predominam nos navios movidos a vapor, para a insalubridade desses é incontestavelmente prejudicial o estado do carvão, o calor que, partindo da máquina, distribui-se por todo o navio, o desenvolvimento de gases que desprende-se da decomposição da graxa e que são outras tantas causas ocasionais de enfermidades graves. A guerra na qual nos achamos empenhados exigia trabalhos árduos, comissões importantes, transportes de tropas, vindo tudo isto reunir-se ao quadro, na qual se achavam esboçadas novas causas de moléstia, produzidas pela aglomeração de indivíduos, pelo clima, temperatura do país, transições bruscas deste, privação de fresca alimentação, qualidade das águas potáveis e, finalmente, a influência moral, uma das causas que mais avultam no número de enfermidades que afetam o organismo. Olha que riqueza de detalhes ele nos traz aqui, de detalhes e informações falando um pouco do cotidiano da guerra, né? É interessante, trouxe para vocês as imagens aqui dos navios, né, em combate, e ele mostra o quanto também, né, a produção, né, o uso do carvão, né, junto com a ativação aí com o uso da máquina, ele soltava gases, e isso também causava, segundo eles, enfermidades graves, né. E outro dado também, né, que ele vai destrinchando, que ele vai elencando, né, que existia trabalhos árduos, sim, portanto, toda a equipe médica e enfermeiros trabalhavam ativamente, mas também existiam outros aspectos também que era muito importante, que ele considerava importante. Inclusive, ele fala, né, no qual estamos empenhados, né? Ou seja, eles, enquanto um corpo único, né, em defesa dessa pátria que estava se criando, se organizando e formando uma identidade nacional. Tá? Ele vem aí comentar que existia outros elementos também que favorecia, né, o adoecimento de muitos soldados, como questão do clima, a temperatura, né, mesmo a privação de comida, né,
e também de água potável, e aí ele coloca a influência moral também, que é um aspecto, no ponto de vista dele, afetava o organismo, né, e não permitia, né, aliás, que não permitia que essa população, né, de soldados aí tivessem, né, uma qualidade de saúde, né. Enfim, deixo aqui para vocês, né, esses dados aqui, que de certa medida conversam aqui com as imagens que estão assim colocadas aqui, tá bom? É mais uma fonte histórica para vocês, caso vocês queiram trabalhar com seus alunos. Pois bem, vamos lá então, continuando. E as representações, né, da Guerra do Paraguai? Né, nós temos algumas representações aqui que são interessantes, que a gente, né, pode estar trabalhando também com os alunos, caso vocês achem pertinentes. Tá? Pois bem, trouxe aqui uma imagem para vocês, o Solano Lopes, tá? Que saiu numa revista, né, chamada A Vida Fluminense, em 1869. Eu vou ler para os senhores e os senhores vão aí elaborando, né, mentalmente as respostas. Vamos lá. A partir dessa charge, né, a pergunta é: como a charge representa Solano Lopes, presidente do Uruguai, que entraria em choque com o Império Brasileiro e considerado um ditador no Brasil? Segundo, a charge causou forte impacto na opinião pública na época. Qual foi a intenção da revista ao apresentar o líder paraguaio sob uma pilha de ossadas? Terceira, o periódico carioca pretendia apresentar Solano Lopes como responsável pelo morticínio do povo paraguaio. Qual a sua opinião sobre a representação negativa do líder forjada pela revista Ilustrada? E no Paraguai, dia 1º de março é Dia de los Heróis. É um feriado e uma data comemorativa, né, do fim da Guerra do Paraguai com a morte de Solano Lopes, considerado um herói nacional lá no Paraguai. Comente as produções de sentido envolvendo esse personagem para o Paraguai e Brasil. E aí? Vocês já têm ideia como seriam as respostas? Bem, vou comentar então com vocês a respeito. Tá? Vamos lá? Bem, em relação à primeira questão, né, que eu coloquei aqui, né, a gente tem aqui, né, o Solano Lopes. Ele está retratado, tá, com trajes militares e na mão direita deles ele segura uma espada, tá? Na mão esquerda ele segura o que? Uma cabeça sangrando, tá? Vocês podem ver os pingos, né, caindo. E, nesse caso, ele está pisando, né, em uma pilha de ossadas, no caso, de crânios humanos. Tá? E no seu entorno, ele tem também alguns esqueletos. Tá? Então, se vocês forem trabalhar com seus alunos usando essa imagem, mas a imagem muito utilizada também em livros didáticos, né? Essa é uma descrição que vocês podem trabalhar com seus alunos, tá? Bem, quando a gente pensa na segunda questão, tá? Essa charge, né, causou muito impacto, sim, naquele momento, né? E qual foi a intenção da revista, né, de apresentar o líder paraguaio? De criar o que? Ele deixar entender que ele é um ditador cruel e sanguinário que barbarizou seu próprio povo, né, numa evidente construção histórica de demonização desse personagem histórico. Tá? Então, a intenção foi criar, né, uma figura, né, que prejudicou ao seu próprio país. Tá? Essa é uma construção histórica que muito se incorporou nos discursos, na historiografia, tá? No Brasil, certo? Terceiro, não que eu esteja defendendo ele, gente, não é essa a perspectiva, é que a perspectiva é mostrar as representações que se fez e se construiu na Guerra do Paraguai aqui no Brasil, tá? A terceira,
Tá? A resposta aí vai depender muito da análise histórica que você, professor, desenvolverá na sala de aula, tá? Ou online também. Vai depender muito de como você vai apontar, discutir, conversar com seus alunos, né? Esclarecendo alguns pontos, né? desse conflito, tá? Deixo aqui em aberto para os senhores. A quarta, né? A relação à quarta questão aqui, tá? A gente tem eu tenho algumas considerações a fazer, tá? Porque eu coloquei aqui, né, comentar as produções de sentido envolvendo esse personagem, tanto para o Paraguai como o Brasil, certo? É uma pergunta, né, que cabe mais a nós, professores de história, pensarmos sobre isso, tá? Mesmo porque a gente está lá no começo, né? Vocês ouviram a Lilia Schwartz tratar dessas construções narrativas históricas envolvendo, né, esse tema, tá? Então, vamos começar o seguinte. Então, pensando que a aula é compreendida, tá, como um espaço social, tá, onde se desenvolve diferentes, né, campos discursivos, né? A mediação do professor, da professora, né, ela possibilita, né, e possibilita a constituição de significação ao conhecimento histórico. Portanto, né, a produção de sentido se faz por meio de práticas, né, por meio de práticas de letramento na história, professor. Esse olhar, né, durante o ensino-aprendizagem, que o docente deixa sua assinatura na sua relação com o estudante, né, estudante aqui visto como protagonista, é um aspecto muito importante da condução desse tema na sala de aula. Sabemos, tá, que a aula de história, né, é um processo que demanda muitos saberes plurais e que se constitui também na criação e uma certa autonomia relativa do professor, tá, diante dos objetos de conhecimento estruturados, né, no currículo prescrito, já apresentado para vocês. Então, professores, diante dessa configuração de relações de poder e forças, né, que eu estou apontando aqui, que acontece dentro da sala de aula e além disso também, com também a mediação desse currículo prescrito, né, a produção de sentido na história é uma ação que permite dialogar com as várias instâncias do processo educativo, claro, incluindo também o currículo. Portanto, professores, produzir sentido exige do professor, né, um conhecimento do outro, né, seja real e imaginado. Né, esse outro que diz aí, que estamos falando, somos nossos estudantes, né, e que, em certa medida, né, compõem, né, claro, a sala de aula. Por isso, o campo dialógico, né, em que se faz a ação do professor nesse processo de ensino e aprendizagem, viabiliza produzir outros sentidos além da tradição, além do discurso oficial, além do que foi tão explorado em livros didáticos, por exemplo, né, com a possibilidade, né, de criar rupturas. Tá? Sabemos que isso nem sempre, né, é harmonioso, não é mesmo? Mas fica aqui, né, uma dica de prática de letramento realizada por meio da leitura de imagem que ganha um sentido pedagógico ao realizar uma série de inferências e por mobilizar a habilidade ao discutir as diferentes versões desse conflito e as diferentes perspectivas, né, feitas e, em certa medida, consolidadas ao longo do tempo. Tá? Enfim, essa atividade aqui que eu estou fazendo com vocês é uma reflexão para nós, professores. Tá? E caso vocês considerem pertinentes, vocês podem até readequá-la conforme seus objetivos e planejamento. De qualquer forma, fica aqui uma dica, né, de que nós também produzimos, né, sentidos, né, e o aluno também, nesse letramento de história, pode ter várias leituras, várias versões, que assim também, né, sugere a habilidade sobre esse tema. Tá? No caso específico aqui, né, a imagem, né, do Solano Lopes, ele foi demonizada, né, pelas revistas de época. Tá? Fechando então esse tema,
com vocês. Deixo aqui as referências que utilizei, tá, para falar desse assunto com vocês. A minha perspectiva foi, sim, falar de forma muito rápida, né, um esboço, né, geral, muito simplificado, mas trouxe aos senhores, né, algumas imagens, né, um vídeo explicativo sobre o tema, em que, de certa medida, todos eles estão dialogando, tá, com a habilidade que está se propondo a se trabalhar, tá? Vou apresentar novamente para vocês. As referências que eu tenho aqui são essas que eu utilizei, tá? Que vocês aí, caso vocês achem interessante, né, pode até recorrer também. Também aqui, ó, tenho aqui os sites que eu usei, tá? Inclusive essa brasiliana fotográfica da Biblioteca Nacional tem bastante imagens muito interessantes, tá? Seguindo aqui a nossa apresentação, tenho também aqui uma outra sugestão para os senhores, tá? A Univesp, ela está disponível na internet. A Univesp, né, convidou dois especialistas desse tema, que inclusive a gente citou aqui, tá, ao longo, né, dessa apresentação, tá? E eles conversam entre si, inclusive de forma, um embate mesmo, de posturas, de posições, né? Virou um debate, né? Muito interessante. Caso vocês achem interessante, né? Caso vocês queiram aprofundar mais esse conhecimento, deixa aqui a dica, tá? Os convidados são o Francisco Doratiotto, que inclusive a gente usa, né? A Unicamp utilizou no vestibular e que eu apresentei para vocês, né? E também, né, está junto o André Toral, que eu fiz referência quando ele trabalha com a questão da presença negra, né, do negro durante a guerra, tá? Para eles, né, as causas da Guerra do Paraguai estão mais ligadas às questões geopolíticas, olha só, tá? Como essa questão, essa visão, né, do tempo presente, né, também vai ser apontada, né, e vai ser usada como explicação histórica, tá? Eles estão apontando as questões geopolíticas do continente na época, e eles não acreditam nas versões segundo as quais o conflito teria sido causado, né, para defender interesses imperialistas da Inglaterra. Ou seja, essa concepção que foi muito demarcada na história, tá? Ela já caiu sim, está em desuso, né? Está em desuso. Enfim, fica aí a dica para os senhores. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixo também uma outra dica muito bacana, gente. Se vocês quiserem usar, olha, eu indico, super indico. Em 4 minutinhos, tá? A jornalista, ela explica rapidamente o que foi a Guerra do Paraguai, tá? Muito bacana. Eu acho que é um vídeo que dá para se trabalhar com seus alunos, caso vocês queiram, né, apresentar para eles. Muito bem explicativo, muito rápido, né? Ela é muito rápida, ágil, a fala dela, mas é um material também que pode ser utilizado, tá? Eu, então, deixo aqui meu agradecimento, tá? Aqui, isso. Eu deixo aqui meu agradecimento aos senhores. Caso os senhores queiram fazer algum comentário sobre isso, fique à disposição lá na descrição no vídeo. Como disse para os senhores, foi, né, uma apresentação que tentou trazer alguns elementos que podem me agregar para os senhores, né, material, informação, enfim, né, fica aqui como sugestões, tá, de possíveis atividades, que se vocês queiram usar esse material que estou apresentando para os senhores, tá? E nós, ao longo desse percurso, nós fomos, né, destrinchamos aquela habilidade essencial e fomos mostrando, né, ao longo desse percurso, elementos, características, causas e consequências dessa guerra que está aí, se comemora 750 anos. Uma guerra terrível, né? Bem, agradeço muitíssimo. Fique à vontade, caso vocês queiram fazer algum comentário. E obrigada por assistir mais um ATPC. Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.